E se tudo o que você acredita sobre força, amor e controle emocional estivesse invertido? E se o verdadeiro poder não estivesse em gritar mais alto, nem em resistir com mais firmeza, mas em tocar o ponto exato da psique, onde até o narcisista perde o domínio da própria máscara? Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós se projeta no outro. Mas e se você descobrisse que é possível usar essa projeção como uma chave para reverter o jogo? Não com vingança, não com ódio, mas com algo muito mais perigoso, consciência. Você já sentiu que existe um fio invisível que te prende a alguém que te machuca? E mesmo quando tenta se libertar, esse laço parece apertar ainda mais? E se esse nó não estivesse do lado de fora, mas escondido dentro da sua própria sombra? Aquela parte de você que o narcisista fareja antes mesmo que você a reconheça? Jung chamou isso de inconsciente coletivo, mas há quem o use como arma. Uma arma silenciosa, quase imperceptível e absolutamente devastadora quando ativada com precisão. Imagine que a mente humana é um labirinto, e dentro dele, o narcisista acredita conhecer todos os caminhos. Mas Jung nos ensinou que há portas que só se abrem quando você para de tentar vencê-lo e começa a enxergar o reflexo dele em você. A pergunta não é se você pode derrotá-lo. A pergunta real, a que ele mais teme, é: e se você se tornasse o espelho que o obriga a ver o que sempre fugiu? Não se trata de manipulação barata, nem de técnicas de sedução superficial. O que está prestes a ser revelado vai muito além disso. Estamos falando de movimentos simbólicos, quase rituais. Golpes mentais que agem como veneno doce, silenciosos, precisos e irreversíveis. E quando aplicados com o conhecimento que Jung deixou como legado, esses golpes não apenas desarmam o narcisista, eles o colocam de joelhos pedindo aquilo que mais temia: ser visto, exposto, desnudado diante da própria mentira. Mas cuidado, há um preço para cruzar esse limiar. Porque ao olhar no abismo, o abismo olha de volta. Você está disposto a seguir até o fim dessa jornada? Porque uma vez que essas verdades forem mostradas, não haverá mais como fingir que você não sabe. Não haverá mais desculpas. Só resta uma escolha: continuar no jogo deles ou finalmente assumir o seu próprio. E é isso que vamos revelar agora. E se tudo o que você acredita sobre força, amor e controle emocional estivesse invertido? E se o verdadeiro poder não estivesse em gritar mais alto, nem em resistir com mais firmeza, mas em tocar o ponto exato da psique, onde até o narcisista perde o domínio da própria máscara? Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós se projeta no outro. Mas e se você descobrisse que é possível usar essa projeção como uma chave para reverter o jogo? Não com vingança, não com ódio, mas com algo muito mais perigoso: consciência. Você já sentiu que existe um fio invisível que te prende a alguém que te machuca? E mesmo quando tenta se libertar, esse laço parece apertar ainda mais? E se esse nó não estivesse do lado de fora, mas escondido dentro da sua própria sombra? Aquela parte de você que o narcisista fareja antes mesmo que você a reconheça? Jung chamou isso de inconsciente coletivo, mas há quem o use como arma. Uma arma silenciosa, quase imperceptível e absolutamente devastadora quando ativada com precisão. Imagine que a mente humana é um labirinto, e dentro dele, o narcisista acredita conhecer todos os caminhos. Mas Jung nos ensinou que há portas que só se abrem quando você para de tentar vencê-lo e começa a enxergar o reflexo dele em você. A pergunta não é se você pode derrotá-lo. A pergunta real, a que ele mais teme, é: e se você se tornasse o espelho que o obriga a ver o que sempre fugiu? Não se trata de manipulação barata, nem de técnicas de sedução superficial. O que está prestes a ser revelado vai muito além disso.
Estamos falando de movimentos simbólicos, quase rituais, golpes mentais que agem como veneno doce, silenciosos, precisos, irreversíveis, e quando aplicados com o conhecimento que Jung deixou como legado, esses golpes não apenas desarmam o narcisista. Eles o colocam de joelhos, pedindo aquilo que mais temia, ser visto, exposto, desnudado diante da própria mentira. Mas cuidado, há um preço para cruzar esse limiar, porque ao olhar no abismo, o abismo olha de volta. Você está disposto a seguir até o fim dessa jornada? Porque uma vez que essas verdades forem mostradas, não haverá mais como fingir que você não sabe, não haverá mais desculpas, só resta uma escolha: continuar no jogo deles, ou finalmente assumir o seu próprio. E é isso que vamos revelar agora. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo. Uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum, é um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando. E quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro e quando terminar, volta aqui e comenta: eu acordei. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Você se lembra do instante exato em que perdeu o controle? Não aquele controle sobre o outro, mas o controle sobre si. Aquela fração de segundo em que a sua voz se calou por dentro, engolida por um silêncio que não era seu. É nesse ponto que tudo começa. Não no grito, mas no apagamento. Jung dizia que aquilo que nos domina não é o que vemos, mas o que escondemos de nós mesmos. E quando um narcisista entra em cena, ele não te invade, ele te revela, lentamente, cruelmente, como se já soubesse onde estão suas rachaduras mais antigas. Mas não é só sobre dor, é sobre familiaridade. Há algo perversamente íntimo na forma como o narcisista te toca, não com carinho, mas com precisão. Ele não inventa a ferida. Ele encontra a ferida que você aprendeu a esconder até de si, e então ele a nomeia, a cutuca, a transforma em dependência. E você, sem perceber, começa a confundir presença com amor, atenção com cuidado, controle com proteção. Tudo isso enquanto a sua essência vai se desintegrando, gota por gota, sem fazer barulho. Você acha que está no comando. Você repete que vai embora, promete que vai resistir. Mas há algo mais fundo operando, uma força invisível que Jung chamou de sombra, aquela parte de nós que odiamos reconhecer, mas que grita quando encontra alguém que a encarna do lado de fora. O narcisista não é só uma pessoa. Ele é um espelho curvo do que você nunca quis olhar, e isso o torna sedutor, fatal, quase sagrado. Não existe vingança nessa jornada. O que existe é reconquista, mas não da relação, da identidade. Porque o golpe que verdadeiramente desarma o narcisista não é externo, é interno. É quando você para de gritar por respeito
e começa a caminhar para dentro, onde sua voz foi esquecida. É lá que o primeiro golpe se prepara, silencioso, invisível, mas absolutamente mortal para quem só sabe sobreviver manipulando os outros. Você começa a perceber os sinais, as repetições, as promessas recicladas, os pedidos de desculpa vazios. Mas não é isso que te liberta. O que te liberta é quando você começa a perceber a si mesmo dentro dessa dança. Quando entende que cada vez que perdoou, você estava tentando salvar não o outro, mas uma criança ferida dentro de você. Uma criança que aprendeu que o amor precisa doer para ser real. Essa tomada de consciência não vem como um raio, ela vem como um arrepio, como uma pergunta que não vai embora. Por que eu permiti? Por que eu insisti? Por que eu ainda espero que ele mude? E é aqui que Jung entra com sua lâmina mais afiada, o reconhecimento de que o inconsciente comanda nossas escolhas até que se torne consciente, e só então deixa de ser destino. Você não quer punição, você quer justiça, mas no fundo, o que você realmente deseja é compreensão. É que alguém veja a dor por trás do seu sorriso. É que alguém valide o que você foi forçada a calar. E o narcisista pressente isso e usa isso. Ele não rouba apenas sua alegria. Ele sequestra o seu reflexo e faz com que você se perca tentando ser aceita onde nunca foi amada. Mas existe um momento quase imperceptível em que tudo começa a mudar. Um instante em que você para de buscar respostas e começa a sentir que há algo maior te chamando de volta. Uma espécie de memória esquecida. Uma verdade que sempre esteve ali, mas que agora pulsa com força. É quando o primeiro portal se abre, não fora, mas dentro, e quem pisa nesse território nunca mais volta o mesmo. Você está preparada para entrar? Porque o que vem a seguir não é um truque, não é uma fórmula, é um mergulho, um pacto com a sua própria sombra. E só quem atravessa esse abismo consegue ver o narcisista como ele realmente é, um prisioneiro da própria imagem, implorando por espelhos que o sustentem. Mas quando você some do reflexo, ele entra em colapso. Às vezes, o verdadeiro grito não vem da boca, vem da ausência, da presença que se retira, do espaço que, de repente, deixa de estar ocupado. O narcisista vive da sua reação, da sua voz, do seu medo, da sua dúvida, do seu desespero. Ele se alimenta de seus argumentos, de sua tentativa de fazer sentido, onde só existe manipulação. Mas há um momento em que tudo se inverte, quando você cala, quando você não explica, quando você observa. É aqui que nasce o segundo golpe, o silêncio psicológico. Não o silêncio que foge, mas o silêncio que observa com lucidez, que recua não por medo, mas por consciência. Esse silêncio não é vazio, é ritualístico, é um corte simbólico. É quando você deixa de ser cenário para o narcisista atuar. É quando ele entra em um quarto e não encontra mais o palco. E se há algo que o narcisista não suporta, é não ser visto. Ele não teme o abandono, ele teme a invisibilidade. O silêncio é o veneno da alma dele, porque de repente ele perde o controle da narrativa. Ele começa a duvidar de sua influência. E na dúvida, o narcisista se desmancha. Mas esse silêncio precisa vir de um lugar profundo. Ele não pode ser fingido, ensaiado ou impulsivo. Jung falava sobre o poder das imagens arquetípicas e do inconsciente coletivo. E há uma imagem que se repete nas almas que despertam desse pesadelo. A mulher em silêncio, de pé, com os olhos abertos, enquanto o caos gira ao redor. Não é passividade, é presença plena, é a ruptura simbólica com a necessidade de convencer o outro. É a lembrança de que você não precisa mais provar que é digna de amor, porque já é. O segundo golpe não quebra o narcisista com palavras afiadas. Ele o desconstrói com espelhos quebrados, porque quando você silencia com intenção, ele se vê. Ele se vê sem desculpas, sem plateia, sem distrações.
Ele se depara com o eco da própria mentira. E o eco, quando não encontra resposta, vira desespero. E o desespero vira súplica. Uma súplica por validação, por reação, por qualquer migalha que devolva a ele o poder que perdeu. E aqui entra a tensão mais difícil de sustentar, resistir ao impulso de responder. Porque o narcisista vai provocar, vai se aproximar, vai adoçar a voz, vai ameaçar, vai chorar, vai prometer, vai jurar que mudou. Mas tudo isso é uma dança antiga, uma dança que só existe enquanto você estiver no salão. Quando você senta, cruza as pernas e observa, ele tropeça nos próprios passos. E é nesse tropeço que a alma dele começa a implorar. O silêncio não é ausência, é presença ampliada. É quando você não diz "eu vi", mas faz. Ele sentir que foi visto. E isso o desarma, porque o narcisista não foi feito para sustentar o olhar do outro. Ele foi feito para controlar o seu. Quando você inverte a lógica e começa a olhar para ele com calma, sem medo, sem súplica, sem implorar, ele se dissolve, porque o personagem dele só existe dentro da sua emoção. O silêncio psicológico, como ensinava Jung, é um retorno ao centro do self. É quando você deixa de ser personagem e volta a ser autora da sua própria história. É quando você para de responder ao outro e começa a ouvir a si mesma. Os primeiros ruídos são difíceis. Há culpa, há medo, há memórias. Mas depois, há paz. E essa paz assusta, porque é nova, porque é verdadeira, porque é sua. Você começa a perceber que o silêncio não é um fim, é uma travessia. É o momento em que você começa a ouvir sua própria respiração sem o filtro do medo. É quando você percebe que não precisa mais justificar sua ausência com explicações, que não precisa mais explicar seu valor, que não precisa mais ser entendida por quem escolheu te confundir. Nesse espaço silencioso, você se reconstrói. Mas não se engane, o narcisista vai sentir, vai farejar essa mudança antes mesmo de você conseguir nomeá-la. Porque a ausência da sua reação é como fogo gelado na pele dele. E é aí que ele implora, não por amor, mas por controle. Ele vai pedir perdão, vai criar histórias, vai tentar te fazer sentir culpada por ter sumido. Mas agora você sabe, ele não está com saudade de você. Ele está com saudade do espelho que você era. Então o segundo golpe se consuma, não no barulho, mas na ausência dele. E nesse espaço, a alma do manipulador começa a entrar em colapso, porque ela não sabe existir sem alguém para dominar. E você começa a perceber que o silêncio não é uma prisão, é a chave. A chave que abre a porta de volta para você, não aquela de antes, mas a que estava enterrada, esquecida, silenciada. A pergunta agora não é mais, como faço ele mudar? A pergunta que você talvez nunca tenha feito é, quem sou eu sem esse jogo? Quem sou eu quando deixo de tentar ser suficiente para quem nunca se bastou? E essa pergunta não tem resposta rápida, ela precisa ser sentida. Precisa ser vivida, precisa ser escutada nas noites em que você quase volta, mas não volta. Jung nos ensina que o processo de individuação exige enfrentamento da sombra, e o silêncio é o primeiro passo para entrar nessa caverna. Uma caverna onde, pela primeira vez, você não precisa temer o eco, porque agora o eco é seu. Ele repete o que você não disse. Ele confirma o que você sempre soube, e é nesse eco que o narcisista escuta o que mais teme, o fim do poder dele sobre você. Existem momentos em que a dor para de implorar consolo e começa a se transformar em lucidez. É nesse espaço, entre a ferida e o despertar, que o terceiro golpe começa a se formar. Não como vingança, mas como um fenômeno inevitável. Jung dizia que nós não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que você fará agora.
virar o espelho, não para enxergar o outro, mas para fazer o outro se enxergar da forma mais brutal e mais verdadeira possível, sem filtros, sem disfarces, sem você como muleta. O terceiro golpe não é um movimento físico nem uma frase de efeito. É uma energia que muda, um campo invisível que deixa de girar ao redor do narcisista e passa a orbitar você. Ele sente isso antes mesmo que você perceba. Como um animal ferido que fareja que o chão está mudando. E o chão, de fato, muda, porque você deixa de ser a fornecedora de reflexo e começa a provocar desconforto, não porque ataca, mas porque existe sem precisar ser validada. O narcisista não sabe lidar com isso. Ele entra em colapso quando percebe que seu olhar já não brilha por ele, mas por você mesma. Esse golpe é interno, mas explode do lado de fora. Você começa a dizer não sem raiva, a recusar sem se justificar, a se afastar sem fazer cena. E isso é devastador para quem vive de controle emocional. O narcisista vai tentar te puxar de volta, mas agora suas cordas estão frouxas, porque você cortou algo mais profundo do que vínculos. Cortou a ilusão de que precisava dele para se sentir inteira. E nessa ruptura simbólica ele enxerga algo que o aterroriza, sua liberdade. Mas esse espelho invertido tem um custo. Ele te obriga a olhar para lugares onde você preferia manter a luz apagada. Porque, ao inverter a dinâmica, você não apenas revela o outro, você revela a si. Você começa a lembrar de todas as vezes que foi pequena para caber, de todas as vezes que engoliu sua verdade para manter alguém perto, de todas as vezes que sacrificou sua intuição para sustentar uma narrativa que, no fundo, já estava podre. E cada uma dessas memórias agora grita. É aqui que o impulso de voltar aparece. A memória emocional tenta te sequestrar de novo. Mas ele melhorou. Dessa vez será diferente. Ele disse que me ama. São vozes antigas, disfarçadas de esperança. Mas você já reconhece a armadilha, porque agora você vê. Você escuta o tom por trás das palavras. Você sente o cheiro da manipulação mesmo, quando ela vem perfumada com promessas. Essa nova visão, é o dom do terceiro golpe, o despertar do discernimento. O narcisista vai sentir, ele vai olhar nos seus olhos e perceber que você não está mais no mesmo lugar, que algo em você se foi. E o que ficou, não. É mais dele, é seu. Isso o enlouquece, porque o domínio dele dependia de uma única coisa, que você precisasse dele. E agora você não precisa. Você existe sem ele, vive sem ele, ri sem ele. E pior ainda, brilha sem ele. O espelho que o sustentava agora o expõe, e o reflexo que retorna. É feio demais para ele suportar. É nesse momento que ele implora, mas não com flores, com desespero, com perda de estrutura. Ele pode virar vítima, pode te acusar, pode chorar, pode até ameaçar. Tudo isso é parte do script, parte do colapso. Jung dizia que o narcisista é, na verdade, alguém fragmentado, um ego inflado sustentando um self despedaçado. Quando você para de alimentar essa fantasia, ele se fragmenta ainda mais. E essa desintegração não é sua responsabilidade. Mas você sente a dor dele, sente a culpa, sente a tentação de salvar, de resgatar, de voltar a ser ponte. Mas o terceiro golpe exige que você resista a esse chamado, porque esse chamado é falso. É um canto de sereia que te leva de volta para o naufrágio. E você já aprendeu a nadar. Voltar agora seria se afogar por escolha. E você sabe disso. Então você segura firme, chora se precisar, regride se for necessário, mas não cede. Porque agora, pela primeira vez, o jogo está exposto. E não há retorno possível. A partir daqui, cada passo é um rito de passagem. Você sente medo, sim, mas sente também algo novo.
um tipo de poder sereno, um tipo de amor por si que não tem mais espaço para mendigar atenção. E quando o narcisista percebe isso, que o laço foi desfeito, não por ódio, mas por consciência, ele se desespera, porque não há argumento contra a clareza. Não há manipulação que funcione contra alguém que já enxergou o mecanismo por dentro. Ele se vê diante do abismo, e o abismo dessa vez é ele. Você virou o espelho, e no reflexo não há mais você tentando agradar. Há só ele e o que restou dele. Esse é o terceiro golpe. E ele não termina em ruído, ele termina em silêncio. Um silêncio pleno que não espera retorno, que não espera justiça, que apenas é. Você está livre, não porque se vingou, mas porque entendeu. E entender é a forma mais radical de poder que existe. Há um instante em que a alma cansada não quer mais lutar, mas também não aceita mais se dobrar. É nesse espaço silencioso e indomável que o quarto golpe começa a se manifestar, não como uma explosão, mas como um sopro que desmonta castelos de areia construídos com manipulação e mentira. Jung dizia que aquilo que resiste, persiste. E o narcisista é mestre em fazer você resistir a si mesma, colocando-se como o centro de todos os seus esforços, afetos e justificativas. Mas o quarto golpe é justamente o oposto disso. É quando você para de resistir e passa simplesmente a ser. Não se trata de responder, de se explicar, de se defender e nem mesmo de se calar. É mais sutil, é mais profundo. O quarto golpe é a presença plena, a energia serena e inegociável de alguém que, ao invés de buscar aprovação, simplesmente ocupa o próprio corpo com autoridade silenciosa. Isso é insuportável para o narcisista, porque enquanto ele vive de jogos, máscaras e controle, sua presença passa a ser um lembrete doloroso de tudo o que ele não é. E o que ele mais teme é a comparação com alguém que finalmente se lembra de quem é. Você entra num cômodo e não precisa falar. O ar muda, a vibração muda, a tensão muda. Porque agora há uma força que emana de você. Não porque você impõe, mas porque você não cede mais. O narcisista percebe isso no jeito que você anda, no modo como respira, até na forma como se cala. Antes, você se curvava, sorria. Para evitar conflito, caminhava pisando em ovos. Agora não. Agora você pisa firme, ocupa o espaço. E sua simples existência passa a ser um campo magnético que desequilibra o narcisista por inteiro. Ele vai tentar se aproximar. Usar lembranças, afetos, histórias antigas. Vai tentar te colocar de volta na narrativa que ele domina. Mas o quarto golpe já está em curso e ele é irreversível, porque a sua presença agora é um portal de lucidez. Você não apenas lembra o que ele te fez, você sente. E mais importante, você vê. Vê os padrões, vê os loops, vê a repetição disfarçada de novidade. E a visão liberta. Porque ninguém pode manipular uma alma desperta, mas essa presença não é construída sem dor. Ela nasce do colapso, das noites sem resposta, do cansaço acumulado, do grito que você segurou por anos. A presença plena só se torna possível quando você atravessa todas as versões de si que se diminuíram por amor. Quando você abraça a mulher que implorou, que se arrastou, que acreditou, que se humilhou, e em vez de rejeitá-la, você a acolhe e a integra. Jung chamava isso de processo de individuação, tornar-se inteiro, completo, uno, e ninguém inteiro precisa de aprovação. O narcisista começa a perceber que o seu centro não gira mais em torno dele, que seus planos não o incluem, que seu riso não precisa da presença dele para existir. Isso o destrói, porque o que o sustentava não era o amor, era o controle. Era o saber que a qualquer momento ele podia te puxar de volta. Mas agora ele sente,
não há mais corrente. Não há mais gancho, não há mais abertura, e então ele começa a desorganizar. Age como se fosse você, a louca, a fria, a distante. Ele te acusa de mudar, e é verdade, você mudou, mas não por vingança, por necessidade, por sobrevivência. Porque sua alma já não suportava mais ser moldada por um jogo que só favorecia um lado. O quarto golpe vem como cura, mas também como rompimento. E todo rompimento é, antes de tudo, uma escolha. Você escolhe não mais reagir. Você escolhe não mais explicar. Você escolhe não mais se diminuir para caber. E essa escolha vibra em cada gesto seu. Ela se torna visível até para quem não entende o que mudou. E o narcisista, ele vê, ele sente, ele sofre, mas não porque perdeu o amor, e sim porque perdeu o poder. Porque você saiu do script e agora escreve sua própria cena. E é justamente aqui que o colapso dele começa. Porque o quarto golpe não oferece portas abertas. Ele não deixa espaço para retorno. A presença plena é também a ausência definitiva da submissão. É o fim da barganha. O fim do "se você mudar, eu fico". Não há mais condicional. A decisão, a verdade, a postura. O narcisista implora, às vezes em silêncio, às vezes gritando, às vezes se fazendo de vítima. Ele sente falta do controle, não de você. E você sente compaixão, mas não se entrega, porque agora entende que compaixão sem limite vira cárcere. E você já cumpriu pena demais. Agora, sua presença não negocia. Ela apenas é. E isso basta. Esse é o quarto golpe, o mais sutil, o mais poderoso. A morte simbólica do vínculo tóxico. O nascimento da sua identidade nua e livre. O narcisista agora está diante do que mais teme, alguém que não precisa mais dele para existir. Isso é fatal. Há um ponto da jornada em que o coração já não grita, a mente já não gira em círculos e o corpo simplesmente não reage mais. É como se tudo o que te consumia por dentro tivesse sido queimado numa fogueira interna, não por ódio, mas por exaustão. E nesse silêncio, que não é mais dor, mas liberação, nasce o quinto golpe, o mais letal, o mais inesperado, o mais difícil de simular, o desapego existencial. Jung chamava esse ponto de retorno ao self, o instante em que você, enfim, se lembra de quem era, antes de ter se esquecido. O quinto golpe não tem brilho, nem ruído, nem anúncio. Ele acontece no íntimo, no invisível, no plano onde o narcisista não pode mais tocar. É quando você deixa de lutar contra ele, porque já não há mais ele dentro de você. O espaço que antes era dele, agora está vazio. Não de vazio doído, mas de espaço fértil. Terra limpa, pronta para o que é novo. O narcisista não teme o desprezo, ele teme a indiferença. Porque o desprezo ainda é vínculo, mas a indiferença é morte simbólica, e é isso que você oferece agora, o luto de quem já não ocupa mais nenhum lugar na sua história. Não há frases de impacto nesse golpe, não há enfrentamento, não há resposta, porque você já não precisa mais responder, você já entendeu tudo, e o que se entende não se alimenta. Esse entendimento não vem de leituras, nem de conselhos. Ele nasce da carne, da experiência vivida, do trauma atravessado, do fundo do poço habitado com consciência. E é por isso que o quinto golpe não pode ser fingido, ele só pode ser encarnado. Só quem morreu emocionalmente dentro de um relacionamento tóxico consegue renascer com essa ausência de necessidade. O narcisista sente. Ele sente no ar, no campo, no olhar. Sente porque ele não encontra mais pontos de entrada. As frases dele já não colam. Os olhares, antes magnéticos, agora parecem pequenos. As ameaças, risíveis, as promessas inúteis, você não responde, não por estratégia,
mas porque já não há mais nada dentro de você que precise de confirmação. É como acordar de um transe e perceber que tudo aquilo que um dia te incendiava, agora é só fumaça. Nesse ponto, você começa a se ver como nunca antes, não como vítima, mas como sobrevivente. Como uma mulher que conheceu o inferno emocional e voltou com os olhos abertos. Jung dizia que somente o paradoxo aproxima da verdade. E esse é o paradoxo. Quanto mais você solta, mais o outro tenta se prender. Quanto mais você vive, mais o outro tenta ressuscitar o vínculo. Mas agora é tarde, porque não há mais corda, só há chão, e você está de pé. O quinto golpe é sutil, mas é ele que encerra o ciclo. Porque o narcisista, por mais barulho que faça, precisa de uma alma presa ao ciclo para continuar existindo como figura dominante. Sem o seu medo, ele é só um corpo confuso. Sem o seu desejo, ele é só um vazio disfarçado de presença. Sem a sua dor, ele é só silêncio. E o silêncio agora é seu aliado. Ele te cobre como um manto, ele te protege, ele te fortalece. Talvez você ainda sonhe com ele, talvez ainda sinta o cheiro dele em algum momento aleatório. Isso é normal. Não é recaída, é apenas o corpo aprendendo a esquecer. Mas emocionalmente, o rompimento está feito. Você já não volta mais, porque agora o tempo trabalha a seu favor. Cada dia sem contato é uma cura invisível. Cada não que você sustenta é uma raiz nova que cresce dentro de você. E o narcisista sabe disso. Ele sente que está te perdendo para algo que não pode combater, sua própria verdade. E é isso que o destrói. O quinto golpe não é cruel, é natural, é o desfecho de uma alma que escolheu existir fora da dependência, fora da idealização, fora do ciclo de dor. É a ascensão silenciosa de quem já não carrega o outro nos ombros, nem no coração. Porque agora, o lugar que o narcisista ocupava é seu, inteiro, sagrado, irreversível. Jung nos ensinou que o processo de individuação é como nascer de novo, só que acordado. E é isso que você está fazendo, nascendo pela segunda vez, mas agora consciente. E o narcisista, ele implora, por mensagens, por presença, por atenção. Ele tenta de tudo, mas nada mais funciona, porque ele está batendo na porta errada. Aquela mulher que ele dominava não mora mais aí. Esse é o quinto golpe, o fim do ciclo, a libertação sem retorno, a vida que pulsa sem o outro como centro. Você não apenas sobreviveu, você venceu, não por ter destruído o outro, mas por ter se reconstruído onde ninguém imaginava que ainda havia chão. Agora, você é solo firme, e quem pisa em você, pisa com respeito. Ou não. Pisa. E agora que o silêncio se aproxima, não como fim, mas como início, talvez você consiga ouvir algo que antes estava abafado dentro de você. Não uma voz, mas uma vibração, um reconhecimento ancestral que sussurra: você voltou para casa. Não para o lugar onde tudo começou com o outro, mas para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Você, inteira, viva, impossível de ser domada. Você atravessou a sombra com os pés descalços e sangrou até lembrar que é feita de carne, sim, mas também de espírito, de luz, de memória sagrada. Não há vitória mais sublime do que a de quem vence sem destruir, porque sua batalha não era contra ele, era contra a parte sua que ainda precisava ser vista, amada, curada. E agora ela está. A sombra já não assusta, o passado já não define, o vínculo já não comanda, porque tudo o que precisava ruir já caiu. E o que permanece é a estrutura verdadeira, aquela que você construiu com pedaços de si recolhidos do chão, um a um, com mãos trêmulas, mas determinadas. Talvez você ainda sinta ecos dele em alguns lugares do corpo.
em gestos que se repetem, em músicas que te alcançam desprevenida. Isso é normal, porque ninguém sai ilesa de uma guerra invisível. Mas o que te define agora não é o que ainda dói, é o que já não te paralisa. É a coragem de olhar para trás sem se perder. É a sabedoria de saber que o monstro era real, sim, mas você cresceu além dele. Você se transformou em algo que ele nunca poderá tocar. Consciência. Viva! E a consciência, quando desperta, transforma tudo ao redor. Não com barulho, mas com presença. Você agora entra em ambientes e carrega história, carrega verdade, carrega silêncio que sabe, e isso incomoda. Porque quem não te vê de verdade, não te suporta mais, e quem ainda tenta te manipular, percebe rápido demais que o espelho foi quebrado, mas você não precisa se provar. Nunca mais, porque o quinto golpe, o último, aquele do desapego existencial, selou em você uma verdade inegociável. O amor próprio não grita, ele respira. E você respira, com leveza, com profundidade, com a certeza de que não precisa ser aceita por ninguém que um dia te fez esquecer o que é ser amada de verdade. Talvez agora, no silêncio dessa tela, você sinta algo diferente. Uma calma, um vazio bom, como se tudo dentro de você tivesse finalmente ganhado forma e espaço. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que é reprimido retorna, mas tudo aquilo que é integrado liberta. E é isso que você fez aqui. Integrou, olhou, a dor nos olhos, reconheceu o ciclo, desfez o feitiço e despertou. Não é o fim, é o começo da sua nova narrativa, aquela em que você não precisa mais implorar por presença, por afeto, por respeito. Você se tornou presença, se tornou amor, se tornou respeito, e essa transformação é tão silenciosa quanto radical, porque não há grito maior do que uma mulher que vive sem se curvar. Se isso tocou alguma parte sua, mesmo que uma parte pequena, adormecida, não guarde para si. Espalhe. Alguém em silêncio pode estar vivendo a mesma história. Alguém agora precisa dessas palavras como você precisou um dia. Então, comente, compartilhe, envie. Não por algoritmo, mas por amor. Amor à verdade, amor ao despertar, amor à jornada. E se esse conteúdo ressoou dentro de você, se algo em sua alma se viu refletido aqui, inscreva-se. Não para seguir um canal, mas para continuar um caminho. Porque aqui toda sombra é bem-vinda e toda luz que nasce do abismo é celebrada. Não é você que parte, é a parte ferida em você que, enfim, aprende a ficar.